Então, hoje eu vou explicar para você distribuição eletrônica. Eu vou compartilhar esses elétrons, né, e vou explicando através deles. Vamos ver se é um jeito novo de explicar e vocês conseguem entender melhor. Então, o que é distribuição eletrônica? É a forma como os elementos químicos são ordenados considerando o número de elétrons que eles possuem em sua proximidade do núcleo atômico. Lembrando que todos os elétrons, todos os átomos têm elétrons que giram em torno do núcleo. Então, esses elétrons têm uma distribuição eletrônica em camadas, né? Então, se vocês verem esse desenho, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, ó, o núcleo, tá? E aqui as camadas, KLMNOPQ, tá? Então, nós vamos distribuindo de acordo com as camadas, ok? Vamos lá. Na camada K, cabe 2 elétrons, na L8, M18, N32, O32, P18 e Q8, tá? A camada de valência é a última camada eletrônica, ou seja, a camada mais externa do átomo. Segundo a regra do octeto, os átomos possuem a tendência de se estabilizarem e ficarem neutros. Isso nós vamos estudar depois, quando estudar ligação química. Isso acontece quando eles apresentam a mesma quantidade de prótons e nêutrons, com 8 elétrons na última camada eletrônica, mas nós vamos ver isso depois. Dentro dessas camadas, nós temos subníveis S, P, D e F. É como se a gente tivesse um grupo, um conjunto habitacional, tá? Vamos supor uma Coab, tá? Dentro dessa Coab eu tenho várias camadas, que são as ruas, que são essas, tá? Eu tenho essas 7 ruas, e dentro das ruas eu tenho casinhas, que são S, P, D e F, e em cada casinha tem uma quantidade de elétrons. Assim fica complicado, mas na hora que você monta o diagrama de Pauling fica um pouquinho mais fácil. O químico Linus Pauling estudou essas estruturas atômicas e criou o diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling é isso aqui, pessoal, ó. Tá? Então, ó, só para chegar mais perto, eu tenho as camadas aqui, e aí eu tenho os níveis e subníveis. 1S2, 2S2, 2P6, tá? Todos assim, até o 7. Só que o que acontece? Pauling descobriu que a ordem de eletronegatividade de energia era na forma elíptica, assim, tá? Então, a ordem crescente do diagrama de Pauling é esse. Eu gostaria que, se vocês pudessem, copiassem isso no caderno, essa ordem crescente. Depois eu vou deixar essa teoria com vocês e eu gostaria que vocês copiassem no caderno isso. Então, o que indica isso? Observe que o número indicado à frente do subnível de energia corresponde ao nível de energia. Então, por exemplo, 1S2, o que eu tenho? S indica o subnível energético, 1 indica o primeiro nível localizado na camada K, o expoente 2 indica o número de elétrons existentes nesse subnível. Eu vou fazer alguns exemplos para ficar mais fácil para vocês. Como que eu faço a distribuição eletrônica? Eu vou seguindo, tá? Aquela ordem crescente que eu passei para vocês copiarem, até dar o total de elétrons do átomo. Então, por exemplo, aqui um exemplo, ó. Observe o ferro, ele tem 26 elétrons, ó. 26 elétrons. Então, a partir do diagrama de Pauling, eu vou pegar esses 26 elétrons e vou... Peraí que eu vou voltar lá. Espera só um pouquinho. Aqui, ó. Eu vou colocar nessa ordem crescente, sempre levando em consideração que o numerinho de cima, ó, vou chegar bem perto, esse numerinho aqui, ó, é a quantidade de elétrons. Então, eu vou contando até dar 26. Mas seguindo essa ordem. Então, ficaria assim, ó. Tá? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 e 4S2. Tá? Só que eu tenho que seguir aquela ordem. Então, a ordem exata seria essa, ó. Tá? Não pode simplesmente ir camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Não.
Voltando lá, olha só. Lembrando que olha o diagrama de Pauling. É da forma elíptica, ó, assim. Então, seguem isso aqui, exatamente isso que dá certinho. Por isso que eu queria que vocês copiassem, tá? Então, vamos lá. Esse é um exemplo. Olha mais um, ó. Considerando que o número atômico do titânio é 22, qual a configuração eletrônica? Letra D. Por quê? Porque eu segui exatamente o diagrama de Pauling e não, ó, percebam que esse aqui, o que que acontece? Primeiro é tudo, aqui, ó, tudo é 1, 2, 3 e 4. Não, tá errado. É 1, depois o 3, o 4 e volta no 3. Então, vocês têm que seguir certinho isso, tá? E mais um exemplo, ó, do estrôncio. Eu vou pegar esse numerinho aqui, que é o número atômico, ó. Lembrando que o número atômico para um átomo neutro é o número de prótons e de elétrons, e fazer a distribuição. Então, da letra A, sempre seguindo a ordem de distribuição de Pauling, ok?